Saudações, jovens cientistas. Espero que estejam todos bem. Vamos iniciar agora a nossa 12ª e última aula. Esta aula vai ser no formato diferente, no formato dos nossos encontros síncronos, para facilitar o envio para vocês, tá certo? Então, vou iniciar aqui a nossa apresentação. Ok, pessoal? Então, na nossa 12ª aula, nós vamos falar um pouco sobre os compostos de coordenação e as reações de complexação, tá certo? Então, as reações de complexação, ou os compostos de complexação ou de coordenação, eles são um dos grupos de reações químicas que nós conhecemos, né? Então, nós já estudamos os grupos de reações ácido-base, os de precipitação. Agora vamos falar sobre complexação e após vamos falar sobre óxido-redução. Mas de maneira bem simples, bem tranquila, para que vocês peguem algumas informações, tá certo? Então, igual aos outros grupos de reações químicas, as reações complexométricas também são naturais, ou seja, as reações complexométricas, elas são espontâneas, elas acontecem naturalmente na natureza. De fato, a maioria dos íons metálicos em solução aquosa já se apresentam complexados, ou seja, já estão complexados ou coordenados pelas próprias moléculas de água. Então, quando escrevemos, por exemplo, cobre 2 mais aquoso, quando escrevemos zinco 2 mais aquoso, quando escrevemos prata mais aquosa, ferro 2 mais aquoso, nós estamos simplificando a forma como esses íons eles estão nas soluções aquosas, tá certo? Então, de fato, né, estudos já comprovaram que esses íons, esses metais, eles se encontram complexados, né, eles se encontram coordenados com a água. Então, por exemplo, esses 4 exemplos aqui, eles se encontram coordenados da seguinte forma. Deixa eu fazer um pequeno desenho aqui, vou ver se eu consigo. No meio eu tenho o meu metal, vou representar aqui o cobre, né? Isso daqui que eu estou fazendo é um plano, tá certo? E aqui, essas duas ligações são outro plano, né? O plano horizontal, eu tenho 4 moléculas de água coordenando com cobre, e na horizontal eu tenho 2 moléculas de água, tá certo? Então, eu vou representar da seguinte forma aqui, ó. OH2, OH2, né? OH2, OH2, aqui, OH2 e aqui OH2. Por que eu estou escrevendo dessa forma? Porque a gente sabe que a molécula de água ela é angular, não é? Então tenho um hidrogênio aqui e tenho 2 pares de elétrons livres, não é isso? Então vocês viram isso lá desde o ensino médio. Tenho 2 pares de elétrons livres e esses pares de elétrons livres eles são utilizados para coordenar o meu íon metálico. Então, o cobre 2+, ele está coordenado por moléculas de água, por 6 moléculas de água, e eu digo que a minha carga é a carga total, tá certo? Esse 2+ aí corresponde à carga de todo esse meu arranjo geométrico, né? Que é um hexágono regular. Então, eu tenho aqui a figura de um hexágono, né? É muito bem desenhado, né? Deixa eu desenhar aqui embaixo para não ficar muito sujo, né? Então, eu tenho aqui o meu hexágono regular. Então, tenho um plano aqui com as minhas 4 ligações com a água
e tenho as duas ligações com a água aqui, né? E no centro eu tenho o meu metal, certo? Então, é dessa forma que a maioria dos íons metálicos, eles se comportam na água. Então, eu posso escrever isso da seguinte forma: cobre H2O a sexta, 2 mais, tá certo? Eu posso tanto escrever dessa forma, quanto eu posso utilizar o colchetes para para me dar a ideia que a carga é do todo, tá certo? Então, cobre hexa aqua, né, que a gente chama de aqua, ou seja, coordenado por 6 moléculas de água com a carga 2 mais, certo? Como a gente vai escrever aqui a equação da constante de equilíbrio, a gente vai escrever sem os colchetes, mas vocês vão encontrar nos livros didáticos escritos das duas formas, tá certo? Deixa eu mudar um pouquinho aqui a cor. Então, o zinco, da mesma forma, o zinco também se encontra complexado, ou seja, coordenado com 6 moléculas de água, igual ao cobre, 2 mais. A prata também coordenado com 6 moléculas de água, mais a carga dela aqui. E o ferro também se encontra coordenado, ou seja, complexado com 6 moléculas de água 2 mais. Tanto o ferro, que tem um número de oxidação 2 mais, quanto o ferro 3 mais, certo? Então, eles também encontram-se da mesma maneira aqui do cobre, tá certo, pessoal? E por que, na maioria das vezes, a gente não vê escrito dessa forma, na forma de complexo? Porque esses complexos aqui, eles têm uma constante de equilíbrio, que a gente já falou sobre elas, que ela é baixa, né? É uma constante de equilíbrio bem fraquinha, que ela pode ser substituída pelas outras constantes de equilíbrio. Então, por exemplo, se eu adicionar amônia aqui nessa solução, o zinco, o cobre, a prata, o ferro, eles vão complexar com a amônia, tá certo? Então quer dizer que a constante de equilíbrio da amônia, ela vai ser maior do que a constante de equilíbrio de formação do complexo com a água, né? Os aquacomplexos, como nós chamamos. Tá certo, pessoal? Então tem alguns detalhezinhos para a gente explorar aqui, ó. Esse metal aqui, né, que vai ser sempre um metal, ele vai se ligar a outras moléculas ou íons, né, que a gente vai chamar esses outros aqui de ligantes, tá certo? O metal, ele é o que a gente chama de ácido de Lewis, que a gente já falou sobre eles aqui, né? Então, é um ácido de Lewis, ou seja, ele recebe o par de elétrons, não é isso? E a água vai ser os ligantes, no caso aqui, a água pode ser amônia, pode ser moléculas orgânicas maiores, como a gente vai ver no exemplo. Elas são as minhas bases de Lewis, ou seja, elas vão permitir que o meu ácido ele receba, tá certo? Então é só lembrar, ácido de Bronsted, a gente tem o quê? O ácido de Bronsted, ele doa o próton, não é isso? O ácido de Lewis é como se fosse o contrário, ele recebe, não o próton, ele recebe o par de elétrons, tá certo? Então, deixa eu colocar aqui no outro slide, para a gente recordar, tá certo? Quando eu falo da teoria ácido-base Bronsted, né, eu estou falando o quê? Que o meu ácido, ele é um doador de prótons, não é isso? Ele doa o H+, doa o próton. E a base
ele recebe o próton, recebe o H+, de modo que só existe um ácido na presença de uma base e uma base na presença de um ácido. A teoria de Lewis, que nos ajuda a compreender melhor as reações dos complexos, né? O ácido base de Lewis, eles vão ser como se fosse o contrário do ácido e base de Bronsted, sendo que em termos de par de elétrons, né? Então, o ácido base de Lewis, eu tenho que o ácido de Lewis, ele recebe um par de elétrons, né? Ele recebe o par de elétrons, que a gente simboliza dessa forma, né? Recebe o par de elétrons, e a base de Lewis, ela vai doar esse par de elétrons para o meu ácido de Lewis. Então, nos complexos, o metal, ele é um ácido de Lewis. E as bases são os doadores dos pares de elétrons, que a gente chama de ligantes. Tá certo? Então, olha, uma outra informação importante é que a constante de formação, ela é individual para cada ligante que a gente está adicionando. Vamos fazer aqui o exemplo do cobre, certo? Então, eu tenho aqui o cobre, que a gente já viu que ele vai ser o quê? Hexa, não é? Hidratado aqui, um complexo um aqua complexo com cobre, 2+, isso aqui aquoso, tá certo? Mas eu vou reagir ele agora com a minha amônia, NH3, também aquoso, certo? Então, isso daqui, no equilíbrio, eu vou ter a formação do seguinte complexo. O cobre vai ficar cobre H2O5, certo? E agora eu vou ter a minha amônia, NH3, tá certo? E o meu 2+ aqui em cima. Minha carga disso tudinho permanece a mesma coisa e ele libera o quê? Libera uma água líquida, tá certo? Então veja aqui o nome complexo, né? Que foi dito dessa forma, né? Cunhado dessa forma, porque as estruturas, elas aparentemente elas não seguem a quantidade de valência que os meus metais eles têm, tá certo? Então, parece uma estrutura uma estrutura muito louca, né? Mas é o que de fato acontece, né? Então, só estudos mais recentes do final do século 19 para cá foi que nos permitiu entender que os metais, né, sobretudo os metais lá que estão no meio da tabela periódica, os metais D, né, metais de transição, eles se comportam desta maneira, tá certo? Complexando com a água, dentre vários outros ligantes que ele vai ter contato, tá certo? Então, lembrando novamente, o metal aqui é o que vai ser coordenado, não é, pelos meus ligantes, que podem ser íons ou moléculas de vários tamanhos, né? O mais simples, a água, a amônia, o cianeto, o Cn-, que é um íon, e outros maiores que a gente vai ver aqui. Certo, pessoal? Então, isso daqui tem uma constante de equilíbrio, que a gente chama de constante de formação, tá certo? Então, a constante de equilíbrio dos complexos, a gente chama de, vou colocar aqui, constante de equilíbrio para os complexos, a gente vai chamar de constante de formação, vai chamar de Kf, certo? A constante de formação, ela é individual para cada adição de ligante. Isso é muito importante. Ou seja, o meu cobre, ele admite até 4 amônias. Então, ele vai ficar uma estrutura dessa daqui, né? Já
apresentando para vocês. O cobre vai ficar central e aqui eu vou ter uma amônia ligada a ele através do nitrogênio, outra amônia aqui, outra amônia aqui, outra amônia aqui e ainda as duas moléculas de água, né, ligado pelo oxigênio aqui em cima, tá certo? Então, ele forma essa estrutura. Já a prata, por exemplo, ela só se liga com até duas amônias. Então, ela vai se ligar com a amônia aqui nessa extremidade, no caso, na vertical. Podemos entender assim, né? Ou seja, fora do plano do que seria a água, tá certo? Isso tem um porquê, mas a gente não vai entrar nesses detalhes, né? Então, existe um ramo da química, que é a química inorgânica, né? E dentro da química orgânica, a química inorgânica, perdão, a química de complexação, que já é bem desenvolvida, que estuda essas coisas, certo? A gente estuda isso mais voltado para os métodos de análise química, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, a constante de formação aqui vai ser igual ao que a gente já sabe, né? Vai ser a razão dos produtos pelos reagentes. A água líquida não entra, então vai entrar aqui o meu produto, o meu cobre, H2O, NH3, 2 mais, certo? E nos meus reagentes, o cobre, H2O 6, 2 mais, né? A concentração dele. E aqui dá amônia. Tá certo, pessoal? Então, isso daqui é a minha primeira constante de formação. E tem um valor igual a todas as outras constantes de equilíbrio que a gente já viu. Então, essa foi a adição de uma amônia apenas. Nós temos a adição das outras. Então, a partir desse daqui, certo? Eu vou ter a minha adição de mais uma amônia, tá certo? Então, isso aqui vai ser agora o meu reagente, mais outra amônia, e vai formar outro complexo, né? Agora com duas amônias, vai ficar o H2O4 agora, e NH3, 2. E mais outra água líquida vai embora, tá certo? Então aqui eu já tenho outra substituição de molécula de água e também tem outra constante de formação, tá certo? Então isso vai acontecer para todos, até que eu tenha substituído todas as minhas moléculas de água possíveis. Então a gente pode escrever da seguinte forma. Pode escrever da seguinte forma, somando-se todas as equações. Então, posso escrever aqui a água hexa coordenada, não é? Vai se ligar com 4 amônias aquosas, aqui também é aquoso, e vai formar no equilíbrio o complexo de cobre, água vai ficar 2, né? E 4 amônias, liberando mais, no total, né, 4 moléculas de água, tá certo? E eu também posso escrever a minha equação da constante de equilíbrio para esse aqui total, que vai ser a soma das constantes de equilíbrio de formação dos demais, tá certo? Eu também posso escrever essa complexação sem amônia, sem a água, perdão, da maneira que a gente conhece. Então, também posso escrever dessa forma. Cobre 2 mais 4 NH3 aquoso,
formando o meu complexo, né? Cobre NH, aqui esqueci as cargas, né? Que não mudam, perdão. NH3, né? Amônia, 4, 2 mais, certo? Então aqui é só aquoso. Então eu posso escrever tanto desta forma quanto desta forma aqui, tá certo? Então perceba que as duas dão a mesma informação, mas essa daqui é mais fácil de escrever, inclusive mais rápido de escrever, mas as duas guardam a mesma informação. Tá certo, pessoal? Então vejam que até na escrita, é de fato complexo, mas por ser complexo de escrever, interpretar, não significa que seja complexo no sentido de não existir, de ser não natural. Então a gente tem alguns exemplos clássicos aqui, famosos, de compostos de coordenação, que são a hemoglobina, não é? A hemoglobina, ela é um composto coordenado com um íon ferro 2 mais no centro da minha estrutura, não é? Então, é um complexo de ferro. A vitamina B12, que é esse daqui, também é um complexo de cobalto 2 mais, tá certo? Então veja que são estruturas grandes, né? Então vai ser complexado, né? Vai ser ligado pelos nitrogênios que formam esses anéis aqui, tá certo? Que formam a minha hemoglobina e no caso dos nitrogênios aqui que formam a minha vitamina B12. Também a nossa clorofila, ela é um complexo de magnésio 2+. Então, o magnésio 2+, complexado, que é uma molécula até bem parecida com a da nossa hemoglobina, tá certo? Então, a clorofila, ela também é um complexo. Aqui nós temos o EDTA, que é muito utilizado nas titulações complexométricas, né? É o nosso principal titulante complexométrico. Então, nós utilizamos o EDTA, por exemplo, para a determinação de íons cálcio e magnésio na água ou em solos, né? Na solução do solo. Cálcio 2+, e magnésio 2+, eles são complexados aqui, eles ocupam o lugar desse M aqui, desse metal, e eles servem, e cada EDTA, cada molécula de EDTA, que é o ácido etileno tetraacético, ele vai complexar com apenas um metal para cada molécula de EDTA. Então, esse complexo aqui que forma é o que a gente utiliza para as titulações, tá certo? Aqui, por exemplo, ele mostra os complexos de ferro. Aqui, ó, o meu plano, tá vendo? Com as minhas moléculas de água e as minhas duas águas aqui em cima. É o meu complexo de ferro, né? Que eu também posso escrever assim, OH2, que é uma das formas também de escrever a molécula de água, quando convém. E aqui, essas águas, elas sendo trocadas pelo cianeto, o íon cianeto, tá certo? Então, esse íon cianeto, ele troca e forma um corante, que foi uma das primeiras substâncias complexas que foram identificadas pelos cientistas, que é o que a gente chama de azul da Prússia, que é esse azulzinho aqui que ele está formando quando dá mistura, né, do hexacianoferrato aqui com o aquaferrato aqui desse, né?
Os complexos, eles têm toda uma nomenclatura, não é? Então, é como se fosse uma química inorgânica nova, tá certo? Então, ele tem toda as suas formas de você escrever, parecido com a orgânica também, né? Que a orgânica, a nomenclatura de orgânica, ela é extensa, porque ela é uma nomenclatura de identificação, você entender como está estruturado a minha molécula. Os complexos também, então, eles têm nomes bastante extensos. E nós não iremos ver isso, né? Foge do escopo, né? Da nossa ideia aqui da aula e do nosso curso também. Certo? Então, os complexos são disciplinas, né? A química de coordenação são disciplinas de cursos de química, tá certo? Eu coloquei essa imagenzinha aqui, são 4 complexos diferentes, para chamar a atenção da principal característica dos complexos, que são as suas colorações intensas. Então, praticamente tudo que tem cor, né, os tecidos das nossas roupas, certo? Materiais de beleza, né, batons, tudo de maquiagem, eles são feitos com é, complexos, né, com substâncias complexas. As tintas, né, que nós pintamos as paredes da casa, e tudo isso, tudo são as cores, tudo que é muito colorido, tanto na natureza, como no caso da clorofila, no sangue, né, são arranjos de substâncias complexas. Então, a intensidade da cor das substâncias, ela é uma característica dos complexos, tá certo? Então, mesmo antes da ciência identificar os complexos, eles já existiam há muito tempo, né? Então, já eram utilizados, como, por exemplo, esse corante aqui, o azul da Prússia, já era utilizado, né? Muitos indicadores ácido-base também são substâncias complexas, tá certo? Então, está bem difundido. Na realidade, pessoal, a gente não tem um tipo apenas de reação química, um tipo apenas de estrutura química acontecendo num momento, num dado instante. Então, por exemplo, um copo d'água aqui, como está na questão lá de vocês, né? Um copo d'água que eu tenho centenas de reações químicas aqui acontecendo, não é? Nesse momento, tá certo? Equações em equilíbrio, logicamente. Então, os íons zinco, os íons cobre, os íons cádmio, né? Que estão aqui dentro, eles estão complexados. Os micro-organismos que tem aqui dentro, eles têm estruturas complexas, tá certo? Então, é um mar de estruturas, um mar de reações químicas, literalmente, né? Então, a água, né, ela não é só água, ela tem muitas substâncias dissolvidas no seu interior, e essas substâncias, quando identificadas, né, elas vão para cada classe diferente de reações químicas. Tem reações ácido-base, não é? O equilíbrio da água está presente aqui, certo? Então, o equilíbrio lá que dá o pH da minha água, 7 ou maior do que 7, né? Aqui deve estar menor do que 7, a água que a gente consome mineral, ela é geralmente um pouco ácida, né? Pela quantidade de íons que tem dissolvidos, pela quantidade de dióxido de carbono que é absorvido pela água, gerando o ácido carbônico, tá certo? Os micro-organismos, como eu falei, muitos aqui micro-organismos que estão na água, que a gente desconhece, são formados por moléculas complexas, tá certo? Então, é muita coisa que existe mesmo e a gente identifica algumas delas para trabalhar de forma isolada, porque dessa forma a gente consegue interpretar melhor as coisas. O solo é desse jeito, então o solo que vocês
estudam, né, na agronomia, os vegetais, eles são estruturas extremamente complexas. Então, dependendo do que você for analisar, você vai isolando, não é, retirando aquelas substâncias de interesse. Então, por exemplo, você estudar um composto mineral, vamos supor, estudar a quantidade de ferro, de cálcio, de magnésio, de zinco, né, de molibdênio que eu tenho no meu solo, no meu vegetal, é uma coisa, né? É mais simples. Existem várias formas de análise, mas são mais simples. É mais, por exemplo, você estudar a matéria orgânica que compõe o solo, os humus, né, que são a matéria orgânica em decomposição. Então, tudo isso é mais complexo. Então, você vai utilizar técnicas, estratégias analíticas mais adequadas para aquilo ali que você quer analisar. Então, se eu quero estudar, por exemplo, de uma planta, as clorofilas que formam ela, os polifenóis que formam, então eu tenho estratégias, né? Se eu quiser estudar toda uma classe de polifenóis, eu tenho uma estratégia de análise. Se eu quero isolar e estudar um polifenol específico, eu tenho outra estratégia de análise, por exemplo. Mas isso tudo nasce desse conhecimento de base, tá certo? Desse conhecimento que isola um tipo de reação, isola um determinado fenômeno e a gente consegue fazer interpretações, certo? O exemplo do pH é isso, né? Então, o pH, a quantidade de íons H+, ele está presente e ele influencia tudo quanto é reação, sendo que ele vai, ele é apenas uma constante de equilíbrio que está presente ali no meu meio aquoso, tá certo? Mas a interpretação dele é muito rica, porque ele vai permitir que reações químicas aconteçam ou não aconteçam, que eu disponibilize metais, por exemplo, que eu destrua a matéria orgânica, degrade, né? Como a gente chama, a matéria orgânica, que eu mude de cor as minhas substâncias. Então, tudo isso depende da concentração de íons H+, certo? Ou seja, uma coisa simples que tem uma interpretação muito mais abrangente, tá certo? Ok? Então, a ideia foi essa mesmo, né? Que a gente tem as constantes de formação, a maioria dos íons metálicos, eles estão complexados em água, sendo que eles vão trocando essa água, né, que ele está complexado, por outros, por outros ligantes, né? Então, metal e ligante. A teoria ácido-base, que está com os complexos, né? Com as substâncias coordenadas, é a teoria de Lewis, né? Onde o ácido ele recebe o par de elétrons, não é? E a base ela doa esse par de elétrons, tá certo? Que é como se fosse o contrário, como já falei, do ácido de base de Bronsted. A gente utiliza mais o ácido de base de Bronsted porque o nosso meio é aquoso. Então, sempre a gente tem H+ disponível. Então, Bronsted, ele serve para as nossas interpretações. Mas quando não temos como interpretar os fenômenos à luz da teoria de Bronsted, a gente utiliza a teoria de Lewis, que é o caso dos complexos, tá certo? Onde nem sempre nós teremos a presença de íons H+, tá certo? Sobretudo quando nós temos solventes orgânicos, né, uma baixa carga de água, ok? Reações de oxidação e redução, né, ou oxidorredução e potencial de redução. Então, também eu vou falar pouco aqui para vocês sobre isso. Eu acredito que vocês já tenham estudado no ensino médio, né? As reações de oxirredução, elas são muito famosas porque a gente utiliza bastante elas, né? Utiliza ela no celular, no computador, no relógio, tudo onde tem uma bateria, uma pilha, a gente está utilizando as reações de oxirredução, que são as reações de transferência de elétrons, né?
Então, reações de oxirredução são reações de transferência de elétrons, certo? Como sempre, a minha letra está muito bonita. Então, transferência de elétrons, de igual forma, quando o meu ácido e a minha base transferem o próton, não é? Tá certo? É a mesma ideia. Então, não existe uma reação de oxidação se não existir uma reação de redução. Da mesma forma que não existe um ácido se não existir uma base. É uma transferência de massa, no caso de ácido e base, e de oxirredução é uma transferência de carga, é uma transferência de elétrons, propriamente dito. Então, eu sempre uso aqui o exemplo que a gente faz no laboratório, mas infelizmente a gente não está no laboratório, mas é fácil de encontrar. Eu deveria ter colocado aqui a imagenzinha, mas vocês encontram fácil na internet. Eu vou representar aqui a reação do nitrato de prata, né? Então aqui eu tenho uma soluçãozinha de nitrato de prata aquosa, certo? E aqui eu vou jogar um fiozinho de cobre, tá certo? Então, a gente faz isso no laboratório, a gente chama de árvore de prata, né? Então, o cobre sólido ou cobre zero é a mesma coisa, né? Então, esse meu fio de cobre, quando eu jogo ele numa solução de nitrato de prata, é só recordando, se é aquoso, significa que a minha substância está se dissociada, não é? Então, eu vou ter o quê? O íon prata mais aquoso, mais o íon nitrato menos também aquoso, né? Então, o íon nitrato aqui, ele não participa da reação. A minha reação de transferência de elétrons vai ser entre a prata e o cobre. Então, o que vai acontecer aqui? A prata, ela vai se depositar na superfície do cobre. Então, a gente chama isso de árvore de prata, porque dá um efeito visual bem bonito, né? Então, a prata, ela se deposita na superfície do cobre e o cobre, ele vai para a solução. Então, ele troca o cobre da superfície do metal, ele vai para a solução de forma aquosa, ou seja, o cobre 2+, e a prata se deposita na superfície do cobre. Então, como é que é isso? Bora ver aqui. Ó. A prata mais aquosa, tá certo? Ela vai receber um elétron, no caso do cobre, e vai formar a prata sólida, tá certo? Eu geralmente não coloco dessa forma aqui, é só para identificar. Ou eu coloco prata sólida ou prata zero, né? Porque os metais, as substâncias que têm o número de oxidação zero, elas são sólidas, né? Então são os metais na sua forma pura, por assim dizer. E o cobre vai fazer o quê? Vai acontecer o que com o cobre? O cobre é sólido, né? Ele vai perder os seus elétrons e vai formar o cobre aquoso, que vai estar na minha solução. Aí, em detalhe que esse cobre, quando vai para a solução, ele fica hexa-coordenado com a água, como a gente viu ainda agora, tá certo? Então, tudo acontece ao mesmo tempo, né? Então, eu perco os meus elétrons, né? No caso aqui, ele perde 2 elétrons para cada mol de cobre, né? Para cada cobre, e ele, ao perder esses elétrons, ele vai para a solução e na solução ele é coordenado pela água, tá certo? Então, isso daqui é uma reação natural, tá certo? Então, todas as reações de oxirredução, né? Elas que a gente vai chamar de transferência de elétrons, né? Na questão, por exemplo, das pilhas, né? Elas são naturais, tá certo? Então, esse processo é natural. Já o inverso dele não é natural. Eu tenho que
disponibilizar energia para que aconteça. E como é que a gente sabe que esse processo aqui que eu disse para vocês, ele é natural? Por conta dos potenciais de redução, tá certo? Que existem para os meus metais. Todos os metais têm um potencial de redução. Então, por que potencial de redução? Porque nós escrevemos os potenciais como se eles tivessem, os metais, como se eles sempre estivessem recebendo os elétrons. Então, por exemplo, eu vou escrever aqui, ó, a prata mais, né, aquosa, ela recebe um elétron, né, e forma a prata zero, né? Então, ela está recebendo, né? Ela está recebendo um elétron. Isso daqui possui um potencial padrão de redução, tá certo? Da mesma forma, que daqui a pouco a gente fala, que é em volts a unidade. Volts representado por um Vzinho. Da mesma forma que o cobre 2+, aquoso, ele recebe 2 elétrons para formar o cobre zero, né? O cobre sólido. Aqui também possui um potencial padrão de redução. Então, como é que eu sei que isso daqui realmente é uma reação espontânea? Pelo meu potencial padrão de redução. Então, cada metal, né, ele vai ter o seu. Por exemplo, da prata, eu anotei aqui, o potencial padrão de redução da prata vai ser 0,80 volts, aproximadamente. E o potencial padrão de redução do cobre vai ser 0,34 volts, aproximadamente. O que isso significa? Isso significa que o potencial padrão de redução do meu cobre, ele é menor e o da prata é maior. Então, se o potencial padrão de redução de uma espécie é maior do que a outra, no caso, o potencial padrão da prata é maior do que o potencial padrão de redução do meu cobre, certo? Então, a prata ela vai sofrer o que a gente chama de redução. Então, quem é maior vai sofrer redução. E o que significa sofrer redução, né? Se um sofre redução, o outro vai sofrer oxidação. E o que significa isso? É muito fácil, né? Aqui sofre redução, aqui sofre oxidação. Então, o que significa sofrer oxidação ou redução? Começar pela ordem, né? Redução significa que eu estou recebendo elétrons. Então, quando eu digo que uma espécie ela sofre redução, significa que ela está recebendo elétrons, tá certo? No caso, a prata, ela recebe elétrons do cobre, ok? E quando eu digo que a minha espécie ela está sofrendo oxidação, significa que ela está doando elétrons. Então, o cobre, ele doa elétrons para a prata que recebe, tá certo? Então, só vai acontecer esses dois fenômenos, tá certo? Se eu tiver mais espécies, a reação espontânea vai acontecer para a espécie primeiro, né? Primeiro para a espécie que tem um potencial de redução maior. Então, quanto maior o meu potencial de redução, maior a probabilidade, não é? No caso, eu vou receber elétrons mais, né? Vou receber elétrons da minha outra espécie. Então, essa reação aqui, ela é praticamente instantânea. Então, eu coloquei a solução de nitrato de prata, né, a prata aquosa, com um fio de cobre, isso daqui vai acontecer, essa transferência de elétrons. Então, os cientistas, eles foram muito espertos. Eles viram, fazer aqui um desenhozinho, né? Muito bonito, por sinal.
Então, os cientistas eles foram muito espertos. Eles viram que se eu separasse essa transferência de elétrons, eu poderia utilizar para alguma coisa. No caso, para gerar corrente elétrica. Tá certo? Então, vou desenhar aqui uma lâmpada, também muito bonita. Uma lâmpada antiga, fluorescente. Então, aqui eu tenho a minha corrente elétrica. O meu elétron, ele está saindo de um lado, não é, para o outro, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, fazendo o nosso raciocínio, quem está doando elétrons, né? Eu fiz aqui como é, é, definido pela IUPAC, né? É convencional dizer que os elétrons eles saem da esquerda para a direita, né? Então é uma convenção universal. Então vamos construir aqui essa pilha, né? Essa corrente elétrica aqui, essa transferência de elétrons para o que a gente estava fazendo aqui, tá certo? Então aqui, ó, eu vou ter a minha espécie que está doando os elétrons. Quem é que doa os elétrons? Que no caso aqui vai ser o meu cobre, né? Então aqui eu tenho o meu cobre zero, vai ser esse meu eletrodo aqui de cobre. Então, e aqui eu vou ter uma solução de cobre, né? No caso, o sulfato de cobre, tá certo? Então eu vou ter uma ponte salina aqui no meio para não permitir que os meus íons eles cessem, né? Acabe a transferência. Mas a gente não vai se ater a esses detalhes, não. Isso aqui vocês encontram tranquilamente em livros de ensino médio, né? Talvez não tão bem desenhado assim, mas vocês encontram. Então aqui é o meu eletrodo de cobre e nesse outro lado aqui eu vou ter o meu eletrodo de prata e também uma solução de nitrato de prata, tá certo? Isso daqui aquoso, né? Logicamente, se a solução está aquoso, né? Então, isso daqui vai ser a minha pilha, né? Então, o meu elétron, ele vai sair da minha parte que oxida. Então, esse lado, ele vai sofrer oxidação, não é? Ou seja, ele vai doar os elétrons, tá certo? E aqui vai sofrer redução, ele vai receber os elétrons. Correto? Então, aqui para vocês nunca esquecerem, oxidação doa elétrons, né? Redução recebe elétrons. Na pilha, o que vai sofrer oxidação, ele vai ficar sempre na esquerda, né? Então, começa com a letra E. Então, é sempre na esquerda que eu vou apresentar ele. E é também o que eu chamo de ânodo, tá certo? Então é tudo com vogal aqui. Ânodo, né? Ok? Certo? E desse lado aqui, eu vou ter a minha substância está recebendo o elétron, né? Vai estar, logicamente, na direita. E é o que eu chamo de cátodo. Certo? Ok, pessoal? Certo? Então, aqui nós temos uma pilha. Se eu quiser fazer o inverso disso, então eu tenho que fornecer energia. Então, eu vou estar fazendo a minha eletrólise, né? O meu inverso da pilha, né? Que é uma reação espontânea, é a minha eletrólise. Então, para fazer a prata doar elétrons para o cobre, por exemplo, eu tenho que dar uma corrente elétrica, certo? Para o meu sistema.
ok? Então, o que a gente precisa saber, no mínimo, de reações de oxirredução, é que os potenciais padrão de redução é que vão fornecer a minha ideia de quem vai se reduzir e quem vai se oxidar, quem vai receber os elétrons, né? Tá certo? Ok, pessoal? Então, o que eu queria passar para vocês hoje era apenas isso, tá certo? Para que vocês tenham uma ideia sobre esses nossos sistemas. É bem tranquilo, né? E vai ajudar a vocês a responderem algumas das questões da última lista, tá certo? Pois abraço a todos, até mais.